Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a nossa aula número 16 de Economia Política. Essa vai ser a última aula antes da prova. Então, semana que vem a gente já tem nossa prova de Economia Política. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa sobre a matéria que vocês forem estudar, pode me procurar esses dias, tá? Mas semana que vem vai ser a nossa prova. Nas últimas aulas, a gente conversou bastante sobre a relação da economia política, juntamente com a sociedade. Basicamente, é isso que a gente tenta fazer, comparar o que impacta na sociedade os desenvolvimentos da economia em si. E a gente conversou bastante, principalmente dos pontos de vista de Karl Marx, que foi até apontado pelo Wellington. Então, como a gente tem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista em relação tanto aos autores quanto seus pensamentos, até por uma sugestão do Wellington, eu acabei trazendo um pouco sobre o ponto de vista de David Ricardo sobre a economia política. Então, como a gente já conversou bastante, a gente já conhece bastante o perfil marxista da economia política, na qual a gente conseguiu perceber que o capitalismo acabou vindo para evidenciar cada vez mais as camadas sociais, né, e as divisões entre classes, e a gente começou a perceber que, do ponto de vista desses autores, o capitalismo veio, sim, basicamente, né, para gerar cada vez mais lucro para os detentores dos capitais e dos fatores de produção, e que a população em si, que realmente gerava toda essa renda, né, esse lucro para a economia, que era eles que fabricavam, que produziam, que estava diretamente ligado com a produção, eles acabavam recebendo muito pouco dessa parte, vamos dizer, do bolo, né, que é o que a gente diz. Então, dentro dessa divisão, do qual os capitalistas empregavam seu capital nos fatores de produção, para que houvesse a produção, quem produzia mesmo em si ficaria com uma parte muito pequena. Então, a gente acabou percebendo como seria a formação de preço, essa formação de lucro, a forma que o trabalhador estaria empregado nesse processo econômico. Agora a gente vai começar a ver um ponto de vista um pouco diferente, que é o ponto de vista de David Ricardo em relação a toda essa teoria que a gente estava analisando até agora, certo? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a nossa discussão. E caso vocês tenham dúvida aí durante o processo, a gente pode ir parando também, ok? Então, a gente está na nossa aula número 16. Lembrando que na próxima segunda prova, tá? Dia 5/10. E a gente vai falar um pouco sobre essa parte do livro. Essa parte não, vamos comentar algumas partes, né? Do livro de Princípios de Economia Política e Tributação, de David Ricardo. Então, para as próximas aulas também a gente vai tentar seguir um pouco nesse rumo, até para a gente não perder muito o fio da meada do que a gente estava estudando. Então, a gente encerrou um pouco esse debate meio marxista e a gente vai falar um pouco sobre o outro ponto de vista de David Ricardo em relação à economia e tributação. Só para a gente dar uma relembrada de quem foi David Ricardo e como ele viveu, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, David Ricardo viveu entre 1772 e 1823. Ele nasceu em Londres e era filho de imigrantes judeus. Então, ele era um homem de negócios, trabalhou com operações na bolsa e, muito jovem, ele acabou enriquecendo. Então, ele viveu uma época bastante conturbada, em meio a grandes mudanças políticas, sociais e tecnológicas. E ele era defensor de ideias liberais. Então, nesse contexto no qual essas mudanças todas estavam acontecendo, David Ricardo ele defendia esse perfil mais liberal da economia. Em 1799, iniciou-se no campo da economia política com a literatura da obra de Smith. Então, ele leu, né, a obra de Adam Smith e, através dessa obra, da mais famosa dele, A Riqueza das Nações, entre outras tantas que ele fez, a David Ricardo acabou estudando e indo para essa parte do liberalismo. E em 1808 ele já participava de debates públicos em torno de questões monetárias. Então ele basicamente acabou tendo sua vida nesse meio de finanças, dentro da economia, estudou sobre economia política e ele tinha um perfil liberalista desse ponto de vista da economia política. Nesse período também, até antes dele ser, né, quem a gente conhece hoje, ele já, em jornais da época, ele discutia a suspensão, ocorrida na Inglaterra em 1797,
da conversibilidade da moeda em ouro. Então, ele já pensava nessa posição de suspender essa conversão da moeda em ouro. Então, ele acreditava que o padrão ouro da época não seria a melhor opção. Então, ele já discutia em jornais da época, nesse período, sobre essa suspensão da conversibilidade da moeda em ouro. Ele interpreta a causa da inflação da época nas emissões descontroladas de moeda, e não no aumento do preço de cereais, como se supunha. Então, ele já ia meio que na contramão das ideias. Então, ele percebeu que esse aumento do preço, o aumento da inflação, né, no período, foi devido à emissão descontrolada de moeda, e não do aumento do preço dos cereais, como era suposto nesse período. Ele esboçou uma versão da teoria quantitativa da moeda em relação a esse período, na qual dados os hábitos de pagamento da comunidade, os preços guardariam proporcionalidade com o volume da moeda vis-à-vis, a quantidade de bens e serviços transacionados. Então, ele começou a perceber que os hábitos de consumo iriam impactar em como que a moeda iria circular na economia. A inflação tinha sido criada pelas guerras napoleônicas e não havia até então um referencial teórico para análise monetária. Então, ele ficou conhecido nesse período, quando ele começou a analisar como que a moeda circulava dentro da economia e como que essa inflação de preços era gerada por essa quantidade de moeda disponível, e não somente pela variação de preços, conforme a gente viu. E ele criou essa teoria que a moeda se transacionaria, né, dentro da economia, através dos hábitos de consumo daquela comunidade, os hábitos de pagamento, como eles se transacionavam dentro dessas comunidades. Então, a partir daí que David Ricardo conseguiu formar suas primeiras ideias em relação à teoria política, principalmente voltada na economia monetária. Então, a gente vai começar falando dentro dos seus principais trabalhos, que foi os Princípios de Economia Política e Tributação, que foi um livro de 1817, e ele teve 3 edições até 1823, que foi o ano da morte de David Ricardo. E nessa obra, principalmente, Ricardo revelou por completo o seu estilo. Então, ele tinha um alto nível de abstração, bom domínio da lógica e no uso do raciocínio dedutivo. Grande rigor científico e a capacidade de abstração, em que pese a pouco o uso de material empírico. Então, ele tinha mais uma análise lógica em cima dentro da economia política e abstração. Então, ele utilizava pouco material empírico e puxava mais rigor no estudo científico, na abstração, para que ele escrevesse todo o seu material. E os princípios de Ricardo representam uma reelaboração dos ensaios anteriores, ou seja, de outras teorias de economia política. O dele representou um ensaio, vamos dizer, uma representação desses outros, colocando através do seu ponto de vista científico do que seria a economia política e como deveria ocorrer a tributação dentro da sociedade naquele período. Então, para ele, o problema central da economia política seriam quais as leis que regulavam, até então, a distribuição do produto nacional entre renda, lucro e salário. Então, do seu ponto de vista, não tinha uma lei adequada que regulasse esses 3 pontos, que seria a renda, o lucro e os salários, que foi o que a gente até viu nos preceitos que a gente viu na percepção de Marx, né? Então, o que regulava tudo isso? O que fazia gerar renda? Como eram pagos essas rendas, esses lucros e salários? Então, para eles, seria o principal problema da economia política. E ao contrário do que se interpreta comumente, Ricardo não despreza a questão smithiana do crescimento. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não desprezava essa questão do crescimento. E, pelo contrário, essas questões continuavam centralmente em seus trabalhos. Mas, para ele, o crescimento dependia de como os rendimentos são repartidos. Então, ele queria perceber e mostrar que a forma de repartição desses rendimentos mostraria a forma de crescimento dentro da economia. E, no fundo, a questão de Ricardo, a questão que Ricardo coloca, é subsidiária ao problema de crescimento. Então, para ele, o principal problema da economia política é como regular essa distribuição desses 3
desses três fatores, né, dentro do produto nacional, a renda, lucro e salário. Através da produção de tudo aquilo que é produzido, que é gerado, como é distribuído, e que isso que iria impactar. Então, o crescimento depende de como os rendimentos são repartidos. Ele estabelecia o lucro como resíduo. Então, ele via, Ricardo, que o lucro, ele é variável, que regula o crescimento. Então, o que vai regular o crescimento do ponto de vista de David Ricardo, é o lucro. Então, ele é uma variável dentro, quando você for fazer a análise do crescimento. Mas não se contenta com a análise de Smith, que analisa a trajetória das taxas de lucro, sendo determinada pela distância relativa entre a oferta de capitais e as possibilidades de investimento. Então, para ele, não era somente esses dois pontos, e essa distância entre a oferta de capitais e possibilidade de investimento que determinaria o crescimento. Então, para Smith, ao longo do tempo, os salários crescem mais que os preços finais, e no processo de acumulação de capital, oportunidades de investimento lucrativo ficaria cada vez menores. Então, do ponto de vista de Smith, os salários crescerem mais que os preços finais, a perspectiva de investimento ia ser menor ao longo do tempo, porque o salário ia aumentando, os preços diminuindo. Um minutinho. Os salários iam aumentando e os preços iam diminuindo. Então, do ponto de vista dele, para Ricardo, ele percebe que essa relação entre aumento de capitais e quedas de lucro não vinha acontecendo. Então, o que foi visto para Adam Smith, quando Ricardo estudou essa relação, ele não aconteceu ao longo do tempo. Então, ele propõe uma interpretação do lucro como resíduo após a dedução dos demais custos de produção. Então, o lucro vai ser a sobra depois que eu deduzir os meus custos de produção. Então, a chave para entender como que iria se dar essa distribuição, ou seja, como são formados os salários e a renda da terra, seria o resultado do lucro. Ou seja, depois que eu produzisse, vendesse e deduzisse os meus demais custos de produção, o lucro seria o resíduo de tudo isso. Isso seria o lucro. E a partir daí, então, que poderia ser formado os salários e a renda da terra, através dessa distribuição da produção, do que a produção gerava. Então, dentro da teoria de valor do Ricardo, seria o passo inicial para investigar o quanto, então, seria valorizado. Ou seja, se eu começo a perceber que dentro dessa economia, para que haja pagamento de rendas, de renda salários, né? De salários, renda em relação à terra alugada, aos aluguéis de terra, e o lucro do capitalista, eu tenho que perceber essa questão de valor. O que então iria atribuir valor ao produto? Lembra que a gente viu anteriormente que, basicamente, a gente estudou muito a mais-valia, né? Que o que dava valor ao produto era a mão de obra do operário, porque ela estava diretamente ligada. Diferente dos outros custos de produção, mas o principal produto que dá valor era a mão de obra, o trabalho, certo? Então, nessa seção 1 do capítulo 1 do livro de David Ricardo, de princípios de tributação e economia política, ele começa citando a observação de David Smith do paradoxo de valor. Ele conclui dizendo que a utilidade não é a medida do valor de troca, já que estão em relação inversa, mas ela é essencial para que haja valor. Então, ele começa a perceber que, além de eu ter os meus custos de produção, tenho o valor do trabalho incluído, a mais-valia, eu também tenho que entender o sentido da utilidade. O que é aquele bem que está oferecendo de útil à pessoa que irá comprar, certo? Então, ele é essencial ou não para a pessoa? Que tipo de utilidade? Lembra quando a gente estudou lá em micro, né? A questão da utilidade do consumidor é dessa mesma forma. Que tipo de utilidade que o produto vai ter, esse bem vai estar oferecendo, para que ele tenha valor para quem está comprando. Então, existindo a utilidade, o valor de troca ou é derivado da escassez, da disponibilidade em face da demanda, caso bens raros, como estátuas ou pinturas famosas, ou advém da quantidade de trabalho incorporado na mercadoria, caso da imensa maioria dos bens que são reproduzíveis. Então, essa questão de utilidade vai depender se ele vai ser derivado da escassez, ou seja,
se é um bem que não tem no mercado, se é um bem que está escasso no mercado. Então, ele vai ser um valor maior. O que aconteceu com o preço do arroz aí, que foi esse burburinho tudo? Se é um produto que está escasso no mercado, o que acontece com o valor dele? Ele aumenta. Da disponibilidade em face da demanda, ou seja, da mesma coisa. Dependendo da quantidade demandada desse produto, eu vou ter o valor dele, seja excesso de demanda ou escassez de demanda, da mesma forma. Aí tem os casos dos bens raros também. Então, como que a gente vai valorizar esses bens, como estátuas, pinturas famosas, que vêm da qualidade do produto e do artista? Então, essa diferença de valor vai determinar de algumas situações, e não somente do valor trabalho, principalmente aplicado dentro dessa economia. Então, para eu atribuir um valor ao produto, eu tenho que entender que dentro da economia eu vou ter o valor da utilidade, bem como algumas situações adversas para que esse produto circule. E, teoricamente, qual seria esse fundamento? Então, Ricardo critica Smith quando esse considera como fundamento do valor, ora, a quantidade relativa de trabalho incorporado, então ele vai criticar, Ricardo vai criticar Smith quando ele se considera como fundamento do valor, ora, a quantidade relativa de trabalho incorporado nas sociedades primitivas, ora, a quantidade de trabalho comandado ou encomendado nas sociedades avançadas. Então ele começa a perceber que essa distinção seja a quantidade relativa de trabalho ou a quantidade de trabalho comandado na sociedade, vai ser criticado por David Ricardo. Então, o trabalho incorporado e o trabalho comandado não vai ser também a mesma coisa. Então, o que ele percebe? Ele percebe que vou ter que perceber que para ter o valor de um produto, para determinar o valor de um produto, além dos custos de produção, eu tenho a utilidade desse produto, bem como o trabalho incorporado e o trabalho comendado, diferenciado um do outro, que um não seria a mesma coisa, criticando o que Smith já tinha mencionado anteriormente. Então, quando se cita no exemplo de Adam Smith, ele coloca que se um castor é trocado por 2 cervos, é porque o castor requer, por exemplo, um dia de trabalho, e o cervo apenas metade disso. Então, para você, quando você valoriza um produto e vai trocar esse produto, ele começa a perceber, no exemplo smithiano, que um produto para ser produzido, ele vai demandar mais trabalho do que o outro, certo? Então, ele coloca que um castor é trocado por 2 cervos, porque um castor, por exemplo, ele requer um dia de trabalho, e o cervo apenas metade disso. Então, com o mesmo dia de trabalho, eu consigo produzir 2 cervos e um castor. Então, a quantidade de trabalho empregada naquilo. Se houver mudança na produtividade relativa, como um aumento na eficiência em que o cervo é apanhado, por exemplo, então o mesmo castor é agora trocado por, digamos, 4 cervos. Por quê? Porque se eu tiver eficiência de produzir ou de apanhar mais cervo no mesmo espaço de tempo, eu vou também trocar mais cervos em troca de um castor, porque dá mais trabalho, entendeu? Dá mais trabalho para mim capturar, produzir um castor, do que capturar e produzir cervos. Então, equiparando-se agora, de um lado, a antiga proporção 1 por 2, agora é 1 por 4. Então, como que eu vou equiparar essa proporção de troca se eu vou ter variação na produtividade? Entende? Então, eu vou, cada vez, se eu aumentar a produtividade, eu vou acabar aumentando a proporção de troca, correto? Então, 4 cervos são trocados por cada castor e não apenas mais por 2, a despeito da quantidade de trabalho incorporada na obtenção do castor ser a mesma. Antes, era comandado o trabalho de 2 castores, agora o de 4. Em unidades de mercadoria. Então, se a gente for trocar essa relação fazer essa relação mais simples, que ele colocou como mercadoria, a gente percebe que não há, que não de tempo, mas de trabalho comandado no segundo caso. Mesmo que o trabalho incorporado para se obter o castor tenha permanecido o mesmo. Então, ele começou a perceber que quando eu tenho essa relação com a mercadoria, eu começo a perceber que quanto mais produtiva ela quanto mais trabalho incorporado ela tem, não é que ela vai, aumentar o valor de troca dela, entendeu? Porque da mesma forma, eu aumentei a produtividade, não aumentei, eu coloquei mais trabalho para conseguir caçar 4 cervos. Só que na hora de trocar, eu vou trocar da mesma forma para um castor. Então, a quantidade de trabalho empregada muitas vezes não é o que vai atribuir o valor à mercadoria, correto?
Então, se o aumento da produtividade tivesse sido o mesmo nas duas caças, no tempo que se obtém 4 cervos, também você conseguiria 2 castores. E a proporção de 1 por 2 se permanecia inalterada. Então, se da mesma forma eu colocar mais trabalho na produção, eu iria aumentar também o valor do outro produto. E essa relação iria se permanecer. Então, na hipótese de que o impacto de variações da produtividade não seja o mesmo em todos os setores, de trabalho comandado e incorporado não vai significar a mesma coisa. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de trabalho incorporado, eu vou aumentar a minha produtividade. Mas quando eu comparo ele com o trabalho comandado, que já é aquele trabalho corriqueiro, eu não posso dizer que os dois vão ser a mesma coisa. Porque quando eu faço essa relação do valor do produto e do valor de troca, ela vai ter essa relação, essa proporção 1 por 2, ou uma proporção que vai se manter inalterada, certo? Então, o verdadeiro fundamento de valor que Ricardo observou é que o trabalho comandado vai depender de uma medida que ela mesma varia, como unidade de trigo e de ouro, cujos valores vão flutuar de acordo com a oferta e com a demanda. Então, do ponto de vista de Ricardo, para que se coloque o valor de um produto, eu não posso pensar apenas na produtividade, no trabalho incorporado, ou se eu aumentar a quantidade de trabalho, eu vou aumentar a minha produtividade. Então, teria que comparar o valor, ou fazer a troca, né, e comandar essa troca, através de medidas variáveis, e que o valor vai alterar dependendo da oferta e da demanda desse produto. Ou seja, dependendo da quantidade ofertada e da quantidade demandada, vai aumentar o valor desse produto. Então, o montante de trabalho comandado depende de tudo que vai afetar os salários. Então, variações no preço do trigo, por exemplo, pode provocar variações no trabalho comandado. Já o trabalho incorporado é um padrão invariável. Ele sim é o verdadeiro fundamento do valor. Por quê? Porque se aumentar o preço do trigo, eu vou comandar menos trabalho ou mais trabalho para que para que eu atenda essa demanda. Então, o trabalho incorporado, ele é um padrão invariável. Então, se eu tenho um trabalho incorporado dentro do preço do meu produto, ele iria me ajudar a determinar o fundamento do valor. Então, diferente do trabalho comandado. Então, note que, do ponto de vista de Adam Smith, que fazia os dois com a mesma comparação, que isso teria o mesmo peso na condição de valor, David Ricardo colocou isso que não, que o trabalho incorporado seria o verdadeiro fundamento do valor do preço do produto. Pessoal, voltando aqui com vocês. Então, a princípio, o que a gente pode perceber nesse primeiro ponto que nós estávamos observando do ponto de vista de David Ricardo? Ele, como que ele tem um perfil mais liberalista, ele começa a perceber que o valor do produto ele não vai ser basicamente formado pelo trabalho inserido nele. Ele começa a perceber que outras variáveis irão impactar no valor do produto final, certo? Então, dentro de uma economia onde há escassez do produto, onde há a utilidade desse bem, conforme esse bem é útil ou que as pessoas têm mais satisfação de obter esse bem, também vai mudar o valor desse produto. Note que no final de sua análise do valor, que ele começa a perceber que além de todos esses pontos, o trabalho incorporado dentro desse produto iria determinar o valor de venda. Porque dessa forma, então, eu iria constituir a forma que eu ia estar vendendo, porque eu teria os custos de produção, teria a utilidade do produto, analisando a oferta e demanda daquele produto, ou seja, se é um produto escasso ou se tivesse excesso desse produto, e o trabalho incorporado em si, que ia determinar o valor. Com essa determinação do valor, a gente vai partir para as próximas análises. Por quê? Porque lá no começo da aula a gente analisou que ele tinha essa percepção de que como ele iria dividir, ou que ele iria demonstrar o crescimento econômico, seria através da forma que se distribuísse a renda, os salários e os lucros dos capitalistas. E a partir disso, então, é que ele começou a perceber que com o valor do produto ele conseguiria fazer essa distribuição de melhor maneira. Certo, pessoal? Dúvidas, questionamentos, vocês me perguntem, a gente continua conversando depois. Não se esqueçam que semana que vem é a prova, tá? Que vai contar até a aula de hoje. E eu mandei a relaçãozinha das atividades, a gente conversa depois também. Façam novamente a atividade dessa semana, que daí a gente conclui a nota dessa primeira parte, ok?
Pessoal, muito obrigado, tenha uma boa noite e até a semana que vem na prova.